Vamos lá, minha gente. Tudo bom? Tudo certo? Bom, vamos dar uma passeada aí no Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Meu nome é Fausto Junqueira de Paula, sou promotor de justiça. Faz 25 anos, né? Fui advogado antes, delegado de polícia e agora estou aí promotorando, né? Quem quer ser advogado então? Levanta a mão. Todo mundo quer ser advogado? Opa, maravilha! Vamos lá então estudar, né? Isso aí, vamos estudar porque o exame de ordem está exigindo mesmo e está certo, né? Temos que ter profissionais de qualidade e vocês com certeza serão um deles. Vamos lá então, direto ao assunto. Vocês estão com o pontinho aí, com a lista, né? Dos temas? Primeiro, o ECA está fundamentado na doutrina da proteção integral, que indica que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Veja só, a grande transformação do direito da criança e adolescente surgiu, não foi com o ECA, foi com a Constituição Federal de 88, que lá no seu artigo 227 introduziu no nosso ordenamento jurídico, no Brasil, né, a chamada doutrina da proteção integral, sepultando a doutrina anterior, que era a doutrina da situação irregular, que inspirava o antigo, atenção, Código de Menores. Não tem muito tempo, vamos voar. Código de Menores. Então essa doutrina da situação irregular, que é uma doutrina difundida em todo o mundo, ela vem para o Brasil, né, e ela sepulta a doutrina anterior, chamada doutrina da situação irregular. E essa doutrina da proteção integral ela surge então com a Constituição Federal. 2 anos depois, entra em vigor o ECA, que lá no artigo 1º está bem claro. Esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente, deixando claro que o ECA vem inspirado por essa nova doutrina. E qual é a marca fundamental dessa nova doutrina? É que a criança deixa de ser um objeto do direito dos adultos e passa a ser titular, criança e adolescente, dos seus próprios direitos. Né? E titular desses próprios direitos que são cobrados de quem? Do Estado, da sociedade e da família. Isso tudo está no artigo 227 da Constituição Federal. Quer dizer, ente subordinado desses direitos fundamentais, Estado, sociedade e família. São os entes subordinados, aqueles responsáveis por assegurar os direitos. Então, quando se fala em proteção integral, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: a criança deixou de ser um objeto do direito e passa a ser sujeito dos seus próprios direitos. E por que integral? Porque são todos os direitos fundamentais. Quais são eles? Estão lá elencados na Constituição Federal, no artigo 227, e explicitado no ECA, do artigo 7º até o artigo 69 do ECA, que cuida, na primeira parte do ECA, dos direitos fundamentais. Explicitar direito à vida, saúde, educação, proteção no trabalho, convivência familiar e comunitária, aí fala do poder familiar, fala da adoção, da tutela, da guarda, né, do direito à liberdade, direito ao trabalho, ao não trabalho, quando se trata de criança. Certo? E não é só isso. Além de... Por que é integral? Porque além de ter toda essa gama integral de direitos fundamentais, também como ente subordinado, você vai ter uma integralidade, ninguém escapa. É o Estado, é a sociedade e é a família. Você já está incluído. Você pode não ser Estado, mas você é a sociedade e você é a família. Você está incluído nesse rol de ente subordinado, gente responsável por segurar o direito fundamental de criança e adolescente. Certo? Correto? Muito bem. Só que esses direitos aí ficariam no vazio se não fosse um outro princípio que nós temos no ECA e temos na Constituição Federal, que é o princípio da prioridade absoluta. Então, o Estado, a sociedade e família devem assegurar os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Não é para amanhã, nem quando quiser. É para já. Se não fosse esse princípio da prioridade absoluta, a proteção integral seria o quê? Seria mais um salário mínimo. Não está na Constituição também o salário mínimo? Não serve para tudo também? Moradia, né? Lazer, cultura, talvez uma viagem para Orlando por ano, né? Quem que vive com o salário mínimo? O super-homem, o Mulher Maravilha, o brasileiro, né? Que às vezes com metade do salário mínimo. Então, para que a proteção integral da Constituição não se tornasse mais um salário mínimo, é que vem um segundo princípio aí, que é o primeiro, a proteção integral. O segundo princípio qual que é? Da prioridade absoluta.
Ou seja, Estado, sociedade e família, está lá nos 227 da Constituição, deve assegurar os direitos fundamentais com absoluta prioridade. E o ECA vem, no artigo 4º, e explicita algumas situações de prioridade. Saúde, educação, cultura. É um rol exemplificativo. Porque a Constituição previu para todos os direitos fundamentais, o ECA não poderia restringir para algumas situações. Entenderam? Então, o segundo princípio da prioridade absoluta confere o quê? Efetividade ao primeiro princípio da proteção integral. Não podemos deixar também de falar do terceiro princípio, que é o que vem explicar e justificar por que a criança e o adolescente têm direito fundamental com prioridade em relação aos outros. Né? Ou seja, não se engane, aqui, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma criança nem adolescente. Ou seja, vocês não são prioritários. Só é prioritário para o FMB, para o curso FMB. Né? Agora, por que então esse ser, esse indivíduo aí pequeno, falante, né, às vezes inoportuno, chato, merece proteção integral com prioridade absoluta? Por causa do terceiro princípio, que também está na Constituição. Porque são reconhecidamente indivíduos em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então é o princípio da condição peculiar da criança e do adolescente de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, são pessoas que estão em processo de desenvolvimento, reconhecidamente vulneráveis, frágeis para a tutela dos seus próprios direitos. Daí a ideia de fragilidade e de vulnerabilidade e a necessidade de uma proteção diferenciada, para equilibrar a balança de igualdade da relação de direitos e deveres. Entendeu? Então, na realidade, vocês já estudaram o direito do consumidor já? O consumidor não tem prioridade, não tem vulnerabilidade frente ao fornecedor? A criança e o adolescente, mesma coisa. Frente aos seus entes subordinados, Estado, sociedade e família, a criança e o adolescente são vulneráveis. Por isso merece proteção integral com prioridade absoluta. Certo? Então são os 3 princípios basilares aí desse novo direito da criança e do adolescente que nasceu na Constituição e foi explicitado no ECA. Entendido? Bom, vamos passar para outro tópico aqui. Esses direitos correspondem aos próprios de qualquer pessoa, já falamos. Os sujeitos à proteção integral são as crianças e os adolescentes. Muito bem. O que é criança e adolescente, então? Nós estamos falando de criança e adolescente, criança e adolescente, criança e adolescente. Não. Ai, quase acertou, hein? Olha, quase tirou 10. Tirou 8. Criança até 12 incompletos. Artigo 2º do ECA. Crianças até 12 incompletos. Ou seja, completou, no dia que completa 12, já é adolescente. Já é aborrecente. Entenderam? Então, completou 12, é adolescente. Aí é adolescente. Aí, como diz o caipira, vai fono, vai fono, vai fono, vai fono, vai fono. Completou 18, é adulto. No dia que completa 18, é adulto, deixa de ser adolescente. Então, na realidade, o adolescente é a pessoa entre 12 e 18. Ou seja, 12 é adolescente, até 17, o último dia de 17 é adolescente. Completou 18, é adulto. Tá certo? Entenderam? Criança e adolescente. É importante, porque hoje não se fala mais em menor. No direito da criança e adolescente não se fala mais em menor. Se você falar em menor, a chance de passar no concurso e na UAB é menor também. Entendeu? Porque você errou. Ato infracional, por exemplo. Se praticar ato infracional, a criança tem uma série de efeitos. O adolescente são outros efeitos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que nem confundir habeas corpus e corpus Christi. Parece, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você falar o menor praticou ato infracional, você não falou nada, porque o que é o menor? É criança ou adolescente? Então, é criança ou adolescente. Menor não fala mais, está proibido falar. Entendeu? Senão a chance de passar é menor. 0. Muito bem. Então, criança e adolescente. E onde está isso? O artigo 2º do ECA. Mas o ECA se aplica também a adultos, entre 18 e 21, em casos excepcionais. Excepcionais. 2 casos. A adoção, de 18 a 21, pode ser feito nos termos do ECA, desde que a pessoa já estava sob a guarda tutela dos adotantes quando tinha 17 anos de idade, 18 ou quando era adolescente. Primeiro caso. Segundo caso, nos casos da prática do ato infracional. Porque se praticou ato infracional quando tinha 17 anos,
ele pode sofrer medida socioeducativa até a data que vai completar 21 anos de idade. Para que não fique impune. Entendeu? Então praticou o ato infracional, tem 17 anos. Ou mesmo tem 12 anos, 13, na adolescência. E aí está sendo processado e vem a ser condenado quando tem, por exemplo, 17 anos. Se com 18 anos terminasse tudo, então ele praticamente não responderia pelo ato infracional. Não, ele pode responder pelo ato infracional até os 21 anos de idade, até a data que completa 21 anos de idade. É o artigo 121, parágrafo 5º do ECA. Tá certo? Evidente que vai ter algumas situações depois, mas essa é a regra geral. Então, teoricamente, pode o ECA também ser aplicável a adultos, entre 18 e 21 anos de idade, nesses dois casos expressos na lei. Muito bem. A participação da sociedade no âmbito do ECA se dá por meio de dois conselhos. Então, é o Conselho dos Direitos e o Conselho Tutelar. Tem aí? Pegaram aí? Vamos falar um pouquinho, então, desses dois conselhos. Alguém aqui já votou para Conselho Tutelar? Quem ainda votou, levanta a mão. Aí temos aqui alguma coisa em torno de 1%. É um longo, né? A democracia é uma longa caminhada. É uma instituição nova. Então vamos falar desses dois conselhos. O ECA tem dois conselhos. O Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos. Esses conselhos tutelares e os conselhos dos direitos, eles têm uma raiz só. Uma raiz só. Que até aqui o tópico já está dizendo qual é a raiz. Mas eles são conselhos diferentes, com funções diferentes. Certo? Qual é a raiz desses conselhos? Qual é o ponto de igualdade? O que une esses dois conselhos? Eles decorrem da ideia de democracia participativa. Que está onde? No artigo 1º, deve ser importante, né? Artigo 1º geralmente é importante. Da onde? Da Constituição Federal. Democracia participativa. Não só daí, mas também do artigo 227, aquele 227 da proteção integral. Que está dizendo o quê? Que a sociedade, ao lado do Estado e da família, também é convocada para a tutela dos direitos fundamentais. Então, o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos têm um ponto comum, que é a participação da sociedade. Que advém da onde? Da Constituição Federal, do artigo 1º e do artigo 227, da ideia de democracia participativa e da ideia de participação popular prevista na Constituição Federal. Entendido isso? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que iguala os conselhos. Daí para frente tudo é diferente. Tudo é diferente. O Conselho dos Direitos é um conselho de natureza mais política, de atuação política. Se organiza nos níveis da federação, no nível nacional, estadual e municipal. O Conselho dos Direitos, então, tem um Conselho Estadual dos Direitos, Conselho Municipal e o Conselho Nacional. Nacional chama CONANDA, estadual chama CONDECA, e no município, normalmente, é o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Do outro lado, o Conselho Tutelar é só no âmbito do município. Município, só no âmbito do município. Não é um conselho de natureza política, é um conselho que tem funções administrativas. Administra uma espécie de justiça social, que antigamente quem fazia era o juiz, eram os juizados. E saiu isso dos juizados, porque não era uma coisa de justiça, é uma coisa administrativa. E veio para um órgão administrativo que foi criado com um ECA chamado Conselho Tutelar. Tá? Que se organiza só no município. Não tem conselho tutelar estadual nem nacional. E no município pode ter mais de um conselho tutelar. Depende da dimensão. São Paulo tem mais de 20 conselhos tutelares. Por outro lado, Santa Branca, quem conhece Santa Branca, levanta a mão. Santa Branca. Né? Guararema, Santa Branca, cidades pequenininhas, tem um conselho. E às vezes é muito ainda. Né? Mas então, cada cidade tem então um conselho. Tá? No mínimo um conselho. Muito bem, então vamos falar primeiro do Conselho dos Direitos, um pouco mais, e depois do Conselho Tutelar. O Conselho dos Direitos, ele tem que ter formação paritária. O que significa isso? Não é um órgão de democracia participativa? Não tem ali assegurada a participação popular? Então ele tem que ter composição paritária. Pelo menos metade dele tem que ser composto pela sociedade. E a outra metade pelo poder público. Ou municipal, ou estadual, ou nacional. Entendido? Então, primeiro ponto do conselho individual, aí do Conselho dos Direitos. Ele tem que ter formação paritária. Metade poder público, metade
sociedade civil organizada, certo? Quais são as funções desse Conselho dos Direitos? Primeira função importante do Conselho dos Direitos, e a principal função, é o trabalho de implementação das ações políticas da criança e adolescente no seu nível. Então, no município, por exemplo, no estado ou na nação, o Conselho dos Direitos ele é responsável por eleger as ações políticas que devem ser feitas. Precisamos aqui de uma casa de tratamento, ou de uma entidade de tratamento de drogadição, de dependência química de adolescente. Porque na nossa cidade, nós temos aqui um número enorme de adolescentes viciados em crack, ou dependentes de crack. Então o Conselho vai deliberar, vai discutir, vai dizer, olha, município, o senhor precisa criar aqui, essa é a ação política prioritária. Para vocês terem ideia, em Santos, o Ministério Público moveu uma ação civil pública contra a prefeitura para criação e implementação de um tratamento de drogadição de criança e adolescente, com base numa resolução do Conselho Municipal dos Direitos, que disse que era prioritário ali, que era a maior carência que tinha no município. E essa ação foi julgada procedente, chegou até o Supremo Tribunal Federal e foi confirmada. A Prefeitura de Santos foi obrigada a construir, não devia ser obrigada, né? Devia construir sem ser obrigada, mas o Estado no Brasil, não é problema da Prefeitura de Santos, né? No Brasil inteiro o Leviatã faz jus ao nome, né? O Estado é um monstro, né? Aquele que não dá remédio para criança, dá educação para criança e tudo mais. O dever de prioridade é olimpicamente descumprido por quem devia cumpri-lo com mais rigor, que é o próprio Estado. Muito bem. Então, primeira função do Conselho é essa, é eleger as prioridades de ações políticas no município. Segunda função importante do Conselho, presidir o processo de escolha do Conselho Tutelar. O outro Conselho, então, ele é escolhido por um processo de escolha democrático, presidido pelo Conselho dos Direitos. É quem promove o processo de escolha dos conselheiros tutelares, que é fiscalizado pelo Ministério Público, pela Promotoria da Infância, tá? No município. Então, é a segunda função importante. O que mais faz esse Conselho dos Direitos? E é super importante, registra as entidades de atendimento do município. Todas essas entidades de atendimento de criança e adolescente, não governamentais, para funcionar, devem ser registradas junto ao Conselho dos Direitos. A validade desse registro é de 4 anos, depois tem que ser renovado. Tá? Não só registrar as entidades, mas também inscrever os programas de atendimento das entidades. Porque o programa de atendimento, o que é? É o serviço que a entidade realiza. A entidade realiza o quê? Fundação Casa, por exemplo, entidade governamental, realiza serviço de internação, que é para adolescente autor de ato infracional, de semi-liberdade, de liberdade assistida em parceria com a sociedade. Antigamente, as FEBEMs, né, além disso, faziam também abrigamento de crianças. São vários serviços. Então, a entidade é uma coisa, e o programa de atendimento é o serviço que a entidade realiza. Entendeu? O Conselho dos Direitos registra as entidades e inscreve os programas, fiscalizando se esse programa, por exemplo, é pertinente no município. Ah, mas aqui eu quero cuidar de criança recém-nascida. Pô, mas já tem meia dúzia de entidades. Está faltando criança, porque tem tanta entidade. Você não cuida de outra coisa, orienta e tal. Ou eu quero abrigar a criança, mas aonde você vai colocar a criança chegar aqui? Ah, tem esse quartinho aqui, mas tem uma fossa aberta aqui no quarto, aqui você vai pôr a criança? Não dá registro. Né? Eu quero fazer acolhimento de criança, mas cadê o profissional especializado para acolher essa criança aqui? Cadê gente credenciada, centro social, psicóloga, para acolher adolescente? Enfim, o Conselho vai verificar se esse cadastro é pertinente ou não. Se esse programa vai ser bem executado, está nos conformes do ECA ou não está nos conformes do ECA. Entendeu? Olha a função do Conselho de Direitos. Hein? É muito importante no município. Muito bem. Falando as principais funções. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é eleito no âmbito do município para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Certo? Além dos conselheiros, são escolhidos também os seus suplentes. Para ser conselheiro tutelar, o que é preciso? É muito fácil, em termos de requisito. 21 anos de idade, entendeu? Residência no município e idoneidade moral. Então, 21 anos de idade, residência no município e idoneidade moral. Artigo 133 do ECA. Além desses requisitos básicos previstos no ECA, tem sido permitido pela doutrina e pela jurisprudência a criação, o estabelecimento de outros requisitos, né, pelo município. Então, por exemplo,
nível de escolaridade, tá? E experiência com a criança e adolescente. São situações que têm sido autorizado aí ao município para atender os seus peculiares interesses, né? Elevar o número de requisitos para ser conselheiro tutelar. Tá certo? Muito bem. O que mais? Conselho tutelar. Funções do conselho tutelar. Funções do conselho tutelar. A maior parte das funções está descrita no artigo 136 do ECA. Atender crianças e adolescentes com lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental. Aí já é um caminhão de serviço, né? Então, todos aqueles direitos fundamentais que a gente viu lá na Constituição Federal, vida, saúde, educação, trabalho, não trabalho, convivência familiar, qualquer ameaça ou lesão efetiva a esses direitos fundamentais é assunto do Conselho Tutelar. Atendimento e aplicação das medidas de proteção do artigo 101 do ECA. Primeira função. Outra função, atender crianças autoras de ato infracional. E aí já vou falar desse assunto. A criança, aquela de menos de 12, né? De 11. 12 incompleto, ou seja, 11. A autora de ato infracional é atendida por qual órgão? Polícia? Juiz? Promotor? Não. Conselho Tutelar. Criança é atendida pelo Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Criança não é levada para a delegacia de polícia, nem para o juiz, nem para o promotor. Conselho Tutelar. Para aplicação das medidas de proteção do artigo 101 do ECA. Na falta do Conselho Tutelar, se não tem Conselho Tutelar no município, quem que atende? Juiz da Infância e Juventude, artigo 262 do ECA. Juiz da Infância e Juventude, artigo 262 do ECA. A ocorrência deve até ser registrada na delegacia de polícia, entendeu? Que vai investigar o fato, ver se não tem adulto envolvido, se não tem adolescente envolvido, que não pode ser descartado, mas a criança é atendida pelo Conselho Tutelar na sua falta pelo juiz, para aplicação de medidas de proteção. A criança não pode ser apreendida, não pode ser privada de liberdade, nem submetida a processo persecutório. Entendido? Muito bem. Então essa é outra função do Conselho, atender a criança e aplicar as medidas de proteção. Outra função do Conselho, atender e aplicar medida aos pais. As medidas do artigo 129. Então, os pais, em relação aos seus filhos, que descumpriram os deveres do poder familiar, ou que tiverem dificuldades com esse cumprimento de deveres, devem ser atendidos pelo Conselho Tutelar também, que pode aplicar medidas, até advertência, obrigação, por exemplo, de matricular o filho na escola e acompanhar na frequência, tratamento de toxicomania, tratamento de alcoolismo, e aí por diante. A função do Conselho não é pouca. O que mais pode fazer o Conselho? O Conselho ele vai dar cumprimento a certas medidas aplicadas pelo juiz da infância. Então, quando o juiz da infância aplica ao adolescente uma medida de proteção, quem executa essa medida não é o juiz da infância. Então, imaginar que num processo por ato infracional, o adolescente cometeu um roubo, na sentença o juiz aplicou uma medida socioeducativa de internação ou de liberdade assistida, e aí ele vai determinar também a obrigação do moleque estudar, se matricular e frequentar a escola. Essa medida de proteção, quem executa essa medida não é o juiz, é o Conselho Tutelar. O juiz tira uma cópia dessa sentença, manda para o Conselho Tutelar e ele vai implementar essa medida. Outra função do Conselho importante. Outra função do Conselho, fiscalizar as entidades de atendimento. Essas entidades que são registradas pelo outro Conselho, pelo Conselho dos Direitos, elas são fiscalizadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Então está aí uma outra importante função do Conselho Tutelar, que é fiscalizar as entidades de atendimento. Certo? Muito bem. As decisões do Conselho Tutelar podem ser revistas judicialmente, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ou seja, o juiz não pode rever as medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar de ofício, sem provocação de quem tem legítimo interesse. Agora, as medidas podem ser revistas. O Conselho aplicou uma medida. Como é que você faz? Lá não tem defesa. Porque lá não tem contraditório no Conselho, é um órgão administrativo, não está só protegendo, aplicou medida ao pai, aplicou medida à criança, ao adolescente. Como é que faz para rever essa medida? Pedido de revisão judicial. É possível a revisão judicial da medida. Entendeu? Mas não pode juiz de ofício
se imiscuir na função do conselho tutelar, só se provocado. Tá certo? Entendido? E se tiver mais de um conselho na cidade, que nem São Paulo tem uma penca de conselho, mais de 20, né? Campinas deve ter uns 3 ou 4, Santos 3 ou 4, São José dos Campos tem 2, assim por diante. Como é que faz? Não, o princípio do Jax, já que você está perto, faz. Né? Não, tem uma regra de competência. A regra de competência jurisdicional, do artigo 147 do ECA, local por exemplo, no ato infracional, local da ação ou da omissão. Então tem que ter na lei municipal que cria o conselho uma circunscrição, região norte, região sul, Parará, aqui tem os bairros, né? Conselho Tutelar da Penha, da São Mateus. E aí você vai ter dentro da circunscrição, praticou o ato infracional a criança ali, é ali que vai atender. Entendeu? Aplica essa regra do artigo 147 do ECA, que é para a justiça. Mas aí o ECA mesmo manda aplicar essa mesma regra para o Conselho Tutelar. Artigo 147, divisão de competência administrativa do Conselho Tutelar. Certo? Entendido? Acordados ainda? Ninguém morreu? Ninguém dormiu? Vamos lá. Está acabando, está acabando. Vamos lá. Está acabando de começar. Ah, se dormir aqui nesse calor, não dormiu, desmaiou. Vamos lá. Ato infracional. Após ouvir informalmente o adolescente, a quem se atribui ato infracional, o promotor de justiça, 8 aí. Estou no número 8, hein? Número 8. Após ouvir informalmente o adolescente, a quem se atribui ato infracional, o promotor poderá promover o arquivamento dos autos, conceder remissão ou propor ação contra o adolescente. Certo? Entenderam tudo? Não precisa falar mais nada? Tudo certo? Até que hora vai nossa aula? Ai, Jesus, Maria José. Credo. Então é o seguinte. Meu nome é Enéas, meu nome é Fausto. Vamos lá, rapidinho. Ato infracional por adolescente. Como é que funciona? Muito parecido com o adulto. É muito parecido com o processo penal do adulto. Tem 2 etapas. Etapa pré-processual e etapa processual. Certo? Etapa pré-processual começa na polícia. Vai para o MP e do MP pode ir para a fase judicial ou não. Aqui é muito parecido com a Lei 9.099. Lembra da 9.099? Que tem lá a transação penal? O MP aqui, ele de posse do material que vem da polícia, ele pode, tem 3 opções. Arquivar, quando ali o fato é atípico, quando não era adolescente, era uma criança que praticou o ato, ou um adulto, arquiva e manda para o Conselho Tutelar, ou manda para a vara criminal, se for adulto. Ou pode conceder remissão, que é muito parecida com a transação penal. Não é igual, é parecida com a transação penal. O promotor deixa de oferecer a ação e se compõe com o adolescente. Ou perdoa com a remissão, ou inclui uma medida socioeducativa, que é homologada pelo juiz e o juiz executa. Então, por exemplo, remissão com advertência, remissão com liberdade assistida, remissão com prestação de serviço à comunidade. Muito parecido com a transação penal. Certo? Se vocês sabem transação penal, vão saber a remissão. A remissão também não gera antecedentes, a remissão não pressupõe culpa, porque é um acordo. Certo? Aplica a medida, tarará. Ou move ação contra o adolescente, chama ação socioeducativa pública. Lá, no direito penal, como é que chama? Ação penal pública. Aqui é ação socioeducativa pública. Por que ação socioeducativa pública? Porque eu não vou aplicar pena, vou aplicar a medida socioeducativa. Por isso que é ação socioeducativa pública. Como é que chama a peça aqui, a denúncia aqui nossa? Chama denúncia? Chama representação. Um maldito nome que se confunde com tudo que tem, que todo ramo do direito tem 3 sentidos no mínimo para representação. Podia ter falado aqui em denúncia mesmo para não confundir, mas aqui a denúncia chama-se representação, que é igualzinho uma denúncia. E traz o rol de testemunhas, descrição do fato, pede lá a aplicação de medida e tal. Procedimento em juízo. Recomendo o quê? Leitura do ECA. Preambular vai cair, evidentemente, pergunta objetiva. Leia o procedimento. O que é o procedimento, gente? É rito da missa. Tem missa de batismo, missa de primeira comunhão, casamento, não tem um rito. Tem um processo, é o processo. É o triato personarum, tal. E tem vários ritos. O ECA é mais um rito. Pega lá para ver, um rito rápido. Tem 2 audiências só. Primeiro é uma apresentação, adolescente e juiz. Adolescente nunca sozinho, porque ele é adolescente. Então lembra disso, nunca vai estar sozinho o juiz. Com os pais. Falta dos pais, curador especial, sempre. E com advogado. Pelo STJ hoje em dia, advogado
A ausência do advogado na audiência de apresentação causa o quê? Nulidade. Isso vocês têm que saber, porque vocês vão ser advogado, não é? Então vocês têm que saber, essas teses de defesa tem que estar tudo na cabeça. Então tem que ter o advogado ali e o responsável pelo adolescente, mais o adolescente. O promotor não atua nessa audiência de apresentação. Se não acabar ali, porque o juiz pode dar remissão ali também, que nem o promotor dá remissão antes, o juiz pode dar remissão ali. Se não acabar ali, marca uma outra audiência e já acabou. Na audiência vai concentrar tudo. Acusação, testemunho de acusação, testemunho de defesa e ofendido. Debate e julgamento. Entendeu? Aí acaba o processo. Certo? O que tem de importante também nesse procedimento aqui? A possibilidade do adolescente ser internado provisoriamente. Prisão preventiva do adolescente. Entre aspas, não fala isso que vocês vão ficar em último lugar do concurso. Vão mandar vocês lá para a lata do lixo. Entendeu? É internação provisória o nome da desgraça. 45 dias no máximo. Se não, cabe o quê? Só o advogado fala, está preso o moleque lá, passou de 60 dias, o que você vai entrar? Com corpus Christi? Não, com habeas corpus. Entendeu? Habeas corpus, direito de ir e vir. 45 dias no máximo de privação de liberdade. O mais próximo possível da residência do adolescente. Entendeu? O que precisa para decretar a internação provisória? Indício de autoria e prova de materialidade. Igual a prisão preventiva. E o que precisa de requisito, de requisito para a decretação? Necessidade imperiosa da medida, que é mais ou menos o 312 do CPP. Conveniência de instrução criminal, ordem pública, ameaçando testemunhas, aquilo lá. Aí pode decretar a internação provisória. Ele responde apreendido o procedimento. Entendeu? Ou seja, o processo de adolescente é contundente, é duro. E no final ele pode sofrer medida privativa de liberdade, que é a internação. Certo? Muito bem. Adoção. Ai, correia desgraçada. Vamos lá. Adoção. Adoção é o quê? O que é adoção? Forma de colocação em família substituta, ao lado da tutela e da guarda. Certo? Forma de colocação em família substituta. Adoção não é direito de adulto, gente. Adoção é direito de criança. A convivência familiar. Está na Constituição, artigo 227. Adoção. Adoção atribui a condição de filho ao adotado. Entendeu? E desliga dos vínculos com o biológico, completamente. Não tão completamente. Por exemplo, pode esse filho que foi entregue pela mãe, amanhã casar-se com essa mãe? Nelson Rodrigues adoraria esse exemplo meu, né? Mas não pode. Não é isso? Porque os vínculos de parentesco sanguíneos, né, continuam, né? Não é adoção, vai romper os vínculos civis. Então, os impedimentos patrimoniais, esses dinimentos absolutos, continuam. Tá certo? Outra exceção aí que não vai desligar, no caso da adoção unilateral. Aquela que, por exemplo, quem fala, levanta a mão, uma menina sorteira aqui, sorteira, que não tem namorado, ciumento, nada disso. Cadê? Ela lá, sorteirinha. Agora levanta a mão um rapazinho sorteiro, aí chega, louco para arrumar a namorada. Cadê? Não tem? Ah, o cameraman safado sem vergonha corintiano lá, ó. Muito bem. Então, vamos imaginar que ela tem um filho. Você está namorando ela, união estável com ela, ou casou-se com ela, quer adotar o filho dela. Pela lei anterior, quando você adotava, desligava dela. Então ganhava o pai, que é uma tranqueira, e perdia a mãe, que é uma beleza. Ah, péssimo negócio para a criança. Hoje, pelo ECA, o que acontece? Ganha o pai e não perde a mãe. Então é uma exceção quando não vai desligar dos biológicos. Entendeu? É chama adoção unilateral. Adota o filho do cônjuge. E pode ser o contrário, pode ser o filho dele e ela adotando o filho dele. Adoção unilateral. É uma exceção à regra do desligamento com os biológicos. Não desliga. Tá certo? Entendido? Muito bem. Calma, o senhor está com pressa. Nós temos uma noite inteira para ficar aqui, até de 4 horas da manhã. Idade para adotar, idade mínima para adotar, qual que é? Não é mais. Não é mais. A lei mudou em 2010/09. 18 anos a idade mínima. A diferença é 16 anos. Senão eu vou querer adotar aquela moça também, que belezinha. Né? Entendeu? Eu tenho 25, deve ter 18. Então não pode, certo? Olha só. Diferença, 16 anos de diferença. Por que 16 anos? Que é a idade que a mulher pode fazer as coisas, pela lei. É a idade núbia da mulher. Então presume a lei que a partir daí pode se casar, a idade núbia e tal. E 18 anos é a idade mínima. Mas ninguém vai dar adoção para uma mulher de 18 anos de idade, nem que ele peça. Ele não vai pedir, mas nem que peça. Mas pela lei, para acertar a prova lá, pode falar que é 18 anos. Certo? Muito bem. Casais. Quais casais que podem adotar? Tem muito, hein? Casal casado. Casal unido ou união estável.
uniões homoafetivas estão sendo deferidas pela jurisprudência, pela doutrina, entendeu? Que mais? Casais divorciados, separados judicialmente e ex-unidos em união estável. Mas que coisa esquisita. Mas está cheio de coisa esquisita no mundo, minha senhora. Olha para o lado só ver. Olha para frente. Casais unidos, ex-unidos, casais divorciados e separados. Por que, imagina, benzinho, nossa, que separação legal que nós fizemos, vamos comemorar, vamos comer uma pizza. Ah, não, vamos adotar a criança. Para que vai deixar esse povo adotar? Por quê? Porque, qual a explicação aqui? Já estava sob a guarda ou tutela desse casal no tempo da união, entendeu? Ou da sociedade conjugal. E aí a criança vai separar, é melhor, pode ser bom para ela essa adoção, pode ser boa. Nesse caso tem que provar o quê? Tem que provar, apresentar acordo sobre guarda e visitas, acordo prévio, porque já começa a adoção com um quebra-pau desgraçado. Então tem que ter um acordo de guarda e visita. E segundo, provar que existe afetividade do adotado com essa pessoa que não vai deter a guarda, para que justifique essa medida, que é uma medida excepcional. Entendeu? Então, casais que podem adotar, não só os casados e os unidos em união estável, também os divorciados, separados judicialmente, mas com essas ressalvas aí da lei. Entendeu? Entendido? Certinho? O que mais adoção aqui? Ó, tutor e curador. O que é? Oi, tudo bom? Tudo bem? Você está dando tchau para mim? Acabou, né? Tutores e curadores que querem adotar, prestar contas da tutela. Entendeu? E sentença de adoção, gente, o que mais? Tem adoção póstuma. Adoção póstuma é adoção do morto. Paga a luz aí, põe um copo aqui na mesa. Vamos falar da adoção do morto. Até morto pode adotar, se ele tiver pedido a adoção no transcurso do procedimento. E aí o que acontece? A data retroage à data do óbito. O menino vai ser o que? Herdeiro. Qual não será o ódio no coraçãozinho dos demais herdeiros? Daquele garoto entrando na pole position, para adotar, para ser o primeiro ali herdeiro do inventário. É a adoção póstuma. É isso aí, minha gente. Então, eu acho que nós demos uma corridinha aí, uma apanhadinha. Lógico que vocês têm que dar uma olhadinha boa aí na parte, principalmente do procedimento de adoção, entidades de atendimento e procedimentos administrativos. Mas deu para dar um apanhado geral, né? Boa sorte para vocês. Meu e-mail fjunqueira@uol.com.br. Qualquer dúvida lá, pode mandar o e-mail. Professor, questão assim, assim, assado e tal. Nós vamos estar aí depois passando as questões na correção. Boa sorte, vai com calma. E todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigado pela atenção. Qualquer dia a gente vai ter tempo para conversar mais sobre direito da infância e juventude e vamos ter mais tempo para conversar sobre isso. Obrigado pela atenção, boa sorte para vocês. Tchau, tchau.